Você vai fazer concurso público e está com medo da banca FGV, a famosa Fundação Getúlio Vargas, não sabe o que fazer, tem uma mística em torno dessa banca. Aliás, esta e CESP Brasília tem uma mística, são provas muito difíceis, enfim. Assiste esse vídeo até o fim, porque eu vou fazer uma análise de algumas questões de provas e das últimas provas para você entender um pouquinho. A dinâmica das questões, o que você precisa conhecer como base para poder fazer essas questões. Então, nós vamos dar uma olhadinha na base do conhecimento e vamos analisar aqui também o que mais caiu em termos de conteúdo para você ter mais intimidade com a banca FGV. Eu quero que você coloque mais dúvidas aqui, faça aqui a sua interlocução, faça um comentário, dê sugestões, porque um dos problemas que nós temos aí agora, eu estou gravando esse vídeo justamente em maio de 2022, e a todo momento se fala sobre o concurso do INSS, que é um concurso muito aguardado, e duas bancas aí despontam para fazer esse concurso. Por isso vem a grande dificuldade. O que eu torço por quem, professor? FGV ou CEBRASP ou CESP Brasília? Vamos lá. Como a gente sou professor de português, eu tenho que dizer o seguinte: vai estudar, meu querido, você tem que estar pronto para tudo, né? Lembra que se for fácil, é fácil para todo mundo, se for difícil, é difícil para todo mundo. Não tem magia na brincadeira. Então, vamos lá. Análise de questões, a gente vai começar falando sobre nível médio e eu vou mostrar o que pegou nessas provas aqui, quais foram as dificuldades que o candidato enfrentou. Bacana? Deixa eu ver se eu consigo ficar pequenininho aqui. Vamos ver se rola. Olha só. A contracapa, então, questãozinha TRT, 12ª região, texto de abertura da prova, e aí tem uma característica legal, ponto para a Fundação Getúlio Vargas. São textos muito pequenos, a maior parte das vezes são algumas linhas de textos apenas em que são tiradas as questões. Mas se a gente for para Brasília, em Brasília, bom, CESP vai trabalhar com textos, pelo menos 2 textos, que são textos grandes, com 30, 25 linhas. Isso tem alguma implicação, professor? Claro que tem, porque não se trata de ser mais fácil ou mais difícil, é isso que o aluno precisa entender. Você que está estudando para concurso público, não se trata de ser fácil ou difícil, você tem que diferenciar uma prova fácil, difícil, de uma prova trabalhosa. Necessariamente uma prova pode ser trabalhosa, mas não é difícil, ela só é cansativa. Legal? Então vamos lá. Ponto para FGV, porque textinhos curtos não cansam o candidato. A contracapa de um livro de suspense em águas sombrias informa aos possíveis leitores. 2 pontos, abrem-se as aspas. Uma mãe solteira aparece morta no rio. Olha bem, vamos olhar com carinho esse texto aqui, ó. A mãe solteira aparece morta no rio que atravessa a cidade. Pouco tempo antes, uma adolescente vulnerável teve o mesmo destino, ou seja, também apareceu morta. Embora não sejam as primeiras mulheres perdidas para estas águas escuras, olha só, as águas escuras, eu estou falando das águas sombrias, né, das águas do rio que atravessa a cidade, e eu quero que você atente agora como esse texto ele tem uma estratégia que é o uso da linguagem figurada dentro dessa ideia de rio. Então, olha lá, as primeiras mulheres perdidas para estas águas escuras. Você não perde ninguém para água escura, legal? Então, aqui tem uma linguagem metafórica. Suas mortes causam uma perturbação no rio. Também é outra figura de linguagem. O rio não pode ficar perturbado, né? E em sua história, dragando dele, olha o verbo dragar aqui também, está sendo usado no sentido figurado. Segredos dele quem? Do rio, segredos há muito submersos. Então, olha só, 2 mulheres morrem, não são as primeiras a morrer, para essas águas escuras, as mulheres perdidas, ou seja, outras mulheres também morreram. Me acompanha aqui a metáfora, hein? Mas o rio tem uma história e essa história está submersa. Um novo e viciante suspense psicológico em que a verdade é escorregadia, gente, verdade escorregadia, linguagem figurada, e pode afogar as pessoas, olha a linguagem de novo da metáfora do rio, né? Em seus próprios mistérios. Como é que eu posso me afogar no meu mistério? Então, pura linguagem conotada. Lembra o que é isso? Conotação, diferente de denotação.
Isso vai aparecer pra caramba na FGV, muito mais que CESP Brasília, né? A questão das figuras de linguagem. Então, nós estamos falando de semântica, legal? Quando a gente fala de semântica, é isso, o significado das palavras, legal? Então, quando eu estou falando de sentido conotado, é um sentido derivado, é um sentido deslizado. As palavras surgem no sentido real ou sentido denotado, tá bem? A palavra porta surge, inicia, aparece pela primeira vez designando a porta, abrir e fechar a porta, todo mundo sabe. Mas quando eu digo que aquele cara é uma porta, aí eu estou conotando, eu deslizei o significado, né? Então, deslizamento. Por isso que as palavras possuem tantos significados. A gente fala da polissemia. O que possibilita a polissemia, então? A conotação, porque eu vou multiplicando e dando novos significados muito mais criativos, usando figuras de linguagem por associação, né? Quando eu digo que aquele cara é uma porta, eu estou fazendo uma comparação. Eu tenho que entender o que é isso para poder fazer essa provinha aqui, senão o bicho não vai rolar, não. Isso aparece bastante, legal? Vai lá. No texto 1, a motivação maior para a compra do livro é, então, pura interpretação das ideias do texto. Eu tenho que ficar preso, quando eu falo interpretar textos, eu tenho que ficar preso ao que está no texto. Então, vai lá. Motivação maior. Eu quero que vocês observem que nas alternativas vai aparecer o quê? Olha só que bonitinho que vai aparecer aí, ó. Sempre um substantivo, você está vendo, ó. Curiosidade, atração, discussão, esclarecimento, debate. Olha só como existe um paralelismo aí, você tem que chamar atenção a esses substantivos. Então, qual é a motivação maior? A curiosidade pelos esclarecimentos dos mistérios antecipados, quer dizer, é um mistério e eu quero esclarecer esse mistério. A atração pela violência gratuita contra as mulheres. Em algum momento, o texto fala em violência contra as mulheres e ainda mais violência gratuita. Se você percebeu isso, você está fazendo uma inferência da sua cabecinha. Ou seja, você está exercendo sobre o texto a sua força de leitor. Você está querendo enxergar isso, mas isso não está no texto. Cuidado! Isso não está no texto, é uma armadilha. Não tem absolutamente nada no texto que você possa inferir sobre isso. Não aparece violência no texto, mas aparece sim a questão da curiosidade para esclarecer o mistério que o rio conduz, que o rio traz. Vamos ver, nascer a discussão, onde é que tem discussão no texto? Sobre os processos de investigação a respeito de crimes misteriosos, não tem absolutamente nada sobre investigação, tem sobre mistério, mistérios que o rio carrega. O esclarecimento sobre os antigos segredos, há algum esclarecimento? O texto não traz absolutamente nada sobre esclarecimentos, é uma outra armadilha, percebe aqui? Vamos ver o que mais? O debate sobre a verdade e a mentira, em nenhum momento do texto se fala sobre verdade e mentira. Portanto, esses assuntos aqui, verdade e mentira, eles são exteriores ao texto, é uma armadilha, é uma exterioridade, é uma afirmação que pode ser verdadeira fora do texto, porque não há nada no texto que nos fale sobre verdade e sobre mentira. Também não há nada no texto que fale sobre esclarecimento do crime. Não se fala em esclarecimento, nem em discussão sobre investigação, não aparece nada sobre investigação, nem violência gratuita contra as mulheres. Todas essas afirmativas são afirmativas que estão fora desse texto. Portanto, elas vão trabalhar com a inferência, falsa inferência que você possa fazer. Única resposta possível, de fato, é a alternativa A, como você viu, pura interpretação de textos. Segunda questãozinha, mesma prova, TRT, 12ª região, nível médio. Isso é de 2017, essa prova. Ainda sobre aquele texto, olha, eles vão explorando aquele texto. Agora, olha só, aparece o sentido figurado em torno. Eles tinham que pedir isso, né? Porque estava na cara, o texto foi colocado ali por causa disso. A ideia da água, a metáfora da água. Lembra que eu falei na abertura do vídeo, a metáfora da água? Tudo é sentido figurado. Agora, olha o que ele pede. O segmento que não confirma essa intenção. Agora, meu querido, você tenha cuidado, porque geralmente a gente erra isso aqui procurando o sim. Aqui é um não. Né? Então, você vai encontrar 4 respostas. Se você vai procurar o sim, vai ter 4 respostas. Ele quer aquela que não confirma a intenção. Qual é a intenção? Gente, aquela que não é sentido figurado, ou seja, em que as palavras estão no sentido denotado. Então, pura denotação, conotação. Não são questões difíceis. Tá? Então, vejamos, uma mãe solteira aparece morta
no rio que atravessa a cidade. Linguagem denotada, mãe aparece morta no rio. Agora, embora não sejam as primeiras mulheres perdidas para estas águas escuras, não se perde mulher para água escura. A verdade não é escorregadia, a gente não afoga as pessoas. E dragar do rio, tudo isso já tinha afirmado para vocês que é uma linguagem figurada. Então, onde as palavras estão no sentido real, ou seja, denotativo, denotado. Alternativa A. Não é tão difícil assim, hein? Bom, agora, essa questãozinha mais fácil, alternada com uma mais complicadinha. Mas olha só, essa questão aqui tem elementos grifados e ele vai fazer a seguinte pergunta, né? No texto 1, continua o texto 1, né? Há um conjunto de palavras que se refere a elementos anteriores no mesmo texto, caso abaixo em que a palavra sublinhada se refere a toda uma oração. Então, primeiro você tem que saber o que é uma oração. E segundo, olha como há elementos de base aqui. Deixa eu botar o texto grande para você. Olha só, olha como há conhecimento básico aqui. Primeiro, eu quero me referir a palavras que se referem a elementos anteriores. Portanto, nós estamos falando de coesão textual, mais especificamente coesão referencial, ou seja, palavras que remetem a outras, pronomes ou palavras que remetem a palavras anteriores ou posteriores, a que foram citadas no texto ou que serão citadas no texto. Então, se foram citadas no texto, joga para trás, o que se refere ao que está atrás, que é o que ele está pedindo. A gente chama isso tecnicamente de catáfora. Catáfora, quando joga para trás, né? Quando se refere a um antecedente. Então, é uma questão de coesão textual que muito candidato aí acha, não fez meu curso, né? Não fez o meu curso de gramática ainda, não é? Não comprou lá esse curso, tá baratinho, liquidação bacana, baratinho, porque ele vai tratar da base. Então, lá eu mostro o que é elemento catafórico, o que é coesão textual. Ele vai achar que isso aqui é interpretação de texto, tem nada a ver com interpretação. Isso aqui é coesão, elementos que se referem a antecedentes ou consequentes. Legal? A anáfora, e não a catáfora. Eu falei catáfora? Catáfora é aquilo que se refere ao que será dito à frente. Anáfora é aquilo que já foi citado. Então, ele quer elementos anafóricos. Mas eu também tenho que saber o que é uma oração, senão não vai rolar. Então, oração, sujeito, verbo. É isso que constitui uma oração, uma ideia completa com sujeito e verbo. Ou seja, não se refere somente a uma palavra, a uma expressão, mas uma oração inteira. Não é difícil também, mas o aluno se atrapalha. Vejamos aqui com critério. A mãe solteira aparece morta no rio que atravessa a cidade. No rio o qual atravessa a cidade. Troquei o que pelo qual. O que isso significa dizer? Quem fez o meu curso vai lembrar que esse aqui é um pronome relativo. Se ele é um pronome relativo, ele sempre se refere a um substantivo antecedente, no caso, o rio. Quem é que atravessa a cidade? O rio. O rio, o qual, olha só, fiz a concordância com o rio, por isso, o qual, singular masculino, atravessa o rio. Um pronome relativo, quem tem certa intimidade, isso é muito importante nessa prova, além de figuras de linguagem, de sintaxe externa, ou seja, a relação entre as orações coordenadas, subordinadas, as conjunções, pronomes relativos, né, orações adjetivas, orações substantivas. Quem conhece bem orações vai muito bem nessa prova aqui, porque é fundamentalmente a questão das orações e a questão de linguagem figurada. Então, aqui você tem um pronome relativo, portanto, uma oração adjetiva, e esse pronome relativo se refere ao antecedente, no caso, o rio. Muito bem. Então, eu estou procurando uma oração, já não é essa. Pouco tempo antes, uma adolescente vulnerável teve o mesmo destino. Qual destino? Remete ao antecedente, portanto, anafórico, né? E se o mesmo destino é o quê? Aparece morta no rio. Então, você tem agora uma ideia completa com o verbo e passa a ser uma oração. Então, resposta correta dá 3, Brasil. Mas vamos adiante, vamos ver as outras. Embora não sejam as primeiras mulheres perdidas para estas águas escuras, suas mortes, suas é um pronome possessivo, né? As mortes das mulheres, então suas remete a mulheres, né? Em vez de colocar a morte das mulheres, suas mortes, não é? Então, o suas remete a mulheres. Causa uma perturbação no rio e em sua história, a história do rio, em vez de colocar a história do rio, para não repetir a palavra rio, a sua história. Por isso que é um pronome possessivo, né? A história do rio. O rio possui uma história, a história pertence ao rio. Pronome possessivo sua. Remete, portanto, a rio. Dragando dele quem? Do rio. Segredos há muito submersos.
belezura de questãozinha de coesão textual. Quem domina a coesão textual faria essa questão aqui com muita facilidade. É isso que é, não vai ser uma prova tortuosa para quem domina elementos coesivos, para quem domina conjunções, para quem domina orações, portanto, sintaxe externa. O que é a sintaxe externa, professor? A relação estabelecida entre as orações, processo de coordenação, processo de subordinação. E a questão das figuras de linguagem, legal? Então a gente continua na provinha de 2017. Bacana? Vamos dar uma olhada nessa questão aqui. Ó, tá pronto aí, bonitinho? Olha só. Olha essa questão aqui com atenção. Embora não sejam as primeiras mulheres perdidas para estas águas escuras, é uma oração que poderia ser reescrita de forma, ai, prof, reduzida de infinitivo. Quando chega no reduzido de infinitivo, o carinha começa a babar diante da prova, né? E mantendo-se o sentido original. Então, ele quer uma reescritura sem alteração do significado. Não foi a FGV que inventou isso aqui, não, tá? Ou seja, é uma questão de reescritura de frases. Mas aqui aparece um grau de dificuldade maior, é isso que eu quero chamar você, porque entra a oração reduzida. E oração reduzida, para eu que trabalho há tantos anos com concurso público, não é uma questão recorrente em prova de concurso público. Não é. Mas na FGV está sendo. Então, a gente precisa trabalhar em torno desse assunto aqui, não é? Porque é um assunto que está aparecendo bastante, as tais das orações reduzidas. Deve ser algum professor que tem alguma tara por oração reduzida aí na banca aí da FGV, deve ser isso, né? Como é que a gente resolve esse assunto aqui? Se eu pegar um aluno que conhece conjunção, ele vai ver que tem um embora ali. E ele vai lembrar que o embora é uma conjunção? Vê se você lembra! Ô, bonito, você lembra o que é o embora aí? O embora é uma concessão. Então, vai lá. O que a gente tem de fazer, então? Olhar nas alternativas onde você tem a concessão. A ideia de concessão, apesar de é uma concessão, mesmo não sendo é uma concessão, por não serem, não é concessão, não sendo, portanto, aí tem um portanto, conjunção, então, invalida, né? Isso, portanto, é uma conclusiva. E o afim, de não ser, o afim é uma conjunção de finalidade. Então, se a gente olhar com critério, a gente vai ver. Quem conhece, esquece oração reduzida. Ó, vou no faro aqui. Ó. Quem conhece conjunções sabe que, embora é uma concessão, e o sinônimo para concessão, apesar de, mesmo que, mesmo não. Bom, eu ficaria entre essas duas. Prof, e a C, que é por não ser? Esse por não serem sempre vai ser uma causal, ó. Ele chegou atrasado porque havia muito trânsito. Ele chegou atrasado por haver, infinitivo, muito trânsito. Infinitivo. Ok? Então, o que é uma oração reduzida? Oração reduzida é quando o verbo fica na forma nominal. Que é a forma nominal, professor. Pô, você tem que saber se está na base, mas eu vou explicar, porque eu sou um cara legal. Olha só. Quando a gente fala em oração reduzida, a característica da oração reduzida é colocar o verbo na forma nominal. Infinitivo, gerúndio ou particípio. Legal? Então, infinitivo, gerúndio e particípio. Então, atenta para a letra A da questãozinha número 4. O que você vai encontrar lá na A da número 4? Olha bem ali. Ó, apesar de não serem as primeiras. Apesar de não serem é um infinitivo que está flexionado, mas é infinitivo, é o ser, mas está flexionado porque mulheres, né? Plural, concordando com mulheres, está flexionado. Apesar de, é uma concessão. Agora, olha bem, mesmo não sendo NDO, não é infinitivo, né, gente? Correndo, dançando, aquele vício que existe hoje, dançando, correndo, viajando, né? Que é colocar o verbo no gerúndio, gerundismo, é o NDO. Então, isso é gerúndio. Você está procurando infinitivo, não rola, né? Na C, temos o infinitivo, mas o por não serem é uma causal, a ideia de causa. Sendo na D é gerúndio, né? E o afim de não serem, o serem está também no infinitivo. No entanto, o afim é uma conjunção de finalidade. Olha, você usando o processo de eliminação, fica muito mais fácil para resolver essa questão, não é mesmo? Bem mais fácil, né?
Legal? Olha só, é por eliminação, a gente tem que usar todas as ferramentas possíveis. Mas o tio tem que explicar, então. Embora não sejam, apesar de não serem as primeiras mulheres. Aí você tem a troca por uma oração dentro da reescritura, ou seja, há uma alteração na forma, mas não há alteração no conteúdo. Mantenha o sentido original. Quando ele diz sentido original, o conteúdo não pode mudar, o que muda é a forma. É assim que funciona a reescritura de textos, não é? O que é uma coisa importante para pedir para um futuro funcionário público, que é formas alternativas de dizer a mesma coisa. No fundo, é sobre isso que a gente está falando aqui. Beleza? Então apareceu aí essa coisa lindinha que são as orações aí reduzidas, tá bom? Você está ligado nisso, né? Então, vai aparecer mais aí. Vamos dar uma olhada, então, na questãozinha número 6, da mesma prova, TRT 2017. Uma campanha educacional tem como slogan: a educação é o caminho para proteger a vida. Eu estou falando da mesma prova. Ó. A forma de oração reduzida, mais uma, é uma tara pela oração reduzida, é algum tarado lá que está na... Só pode. A forma de oração reduzida para proteger a vida, ó, para indica finalidade, a fim de proteger. Então, é uma oração reduzida de finalidade, né? Qual é o nome desse bicho? Eles não estão pedindo o nome, você está vendo, né? A nomenclatura disso, mas lá na escola você era obrigado a botar um nome, lembra como é que era? Isso é uma oração subordinada adverbial de finalidade ou final reduzida de infinitivo. Esse seria o nome da criatura. E se você não colocasse aí o nome completo, o professor colocava meio ponto, quer dizer, botava o certo, aquele risquinho no certo, você ia reclamar: por que você vai me dar um meio ponto, prof? É porque você não colocou o nome completo. Ah, mas eu não botei que é subordinada. Não botou que é subordinada, tira ponto. Então, oração subordinada, adverbial final, reduzida de infinitivo. Eu adoro esse nome desse troço. A gente olha para o aluno e está escorrendo uma baba, assim, no canto da boca, né? O nome desse troço aqui é uma monstruosidade. Não apareceu o nome, mas ele quer saber o significado. E ele quer saber qual é a reescritura. Então, ele não está pedindo para você, como o professor pedia, né, um nome, colocar o nome da oração sublinhada. Legal? Então, para proteger a vida, então o que você tem? Agora, olha que bonito. Aí ele acrescenta uma coisa diferente da questão anterior. Pode ser nominalizado. Aí sim, aí o cara, além da oração reduzida, nominalizada. Aí não, professor. Aí não. Aí ele já está enxergando o crachá dele. Voando pela janela, voando, o crachá está saindo, voando. Calma, meu querido, calma, meu querido. Olha como é facinho. Segue o tio aqui, segue o tio. Segue, meu, te inscreve, se não te inscreveu, por favor, ajuda o prof a poder manter seu uísque, né? Então vai lá. Ó, para proteger a vida, ele quer uma forma nominal. O que é nominal, gente? Substantivo, adjetivo, esses são nomes, né? Ou seja, não pode ter verbo. Verbo seria verbalizada. Né? Então, ele quer uma construção que substitua essa reduzida para proteger a vida, mas que traga um nome. Ora, então vamos lá. Se é proteger verbo, onde tem proteger, você risca, porque continua sendo verbal. Olha que barbada, hein? Proteger-se na E, você corta. Proteger, continua o verbo. Agora eu tenho proteção. Agora é um substantivo, né? Mas o que você tem na C? Você continua tendo o verbo, não é mais o verbo proteger, mas o verbo ser. Então, não pode ter verbo, porque é forma nominal. Então, qual é a única possibilidade? Você já viu aí, né? Você já viu aí? Acertou a questão ou não? Olha lá. Tirei proteger, alternativa A. Tirei ser protegida, C, porque continua tendo o verbo, né? Tirei a E, porque é proteger-se. E a B, para dar proteção, ainda tem verbo. Qual é a única que só tem o substantivo lá, ó? Para a proteção da vida. Que ridículo, né? Então, você olha para o enunciado, você pensa o quê? Nossa, não vou acertar, é muito difícil. E segue o prof, que eu vou ensinar. A vida não é tão dolorida assim, amargurado, concursando. Vamos lá. Questão número 8 agora. Legal? Tá pronto aí? Tá me acompanhando? Você tá vendo que não é nenhum bicho de 7 cabeças para usar uma linguagem figurada, já que estamos falando de linguagem figurada, né? Mesma provinha. A base de um mundo mais próspero e saudável. A conjunção e... de novo, conjunção. Você viu o que tem de conjunção, meus queridos? É análise sintaxe externa. Isso você tem que estudar muito, ó. E tem que conhecer as orações, oração coordenada, oração subordinada, pronome relativo, conjunção integrante. Você tem que saber muito bem sabido. Faz meu curso. Então, vai lá. Vou deixar o link no final. Então, vai lá.
A base de um mundo mais próspero e saudável. A conjunção E realiza a adição de 2 adjetivos ao final dessa frase. A adição de 2 adjetivos ao final dessa frase. Sim, a base de um mundo mais próspero, adjetivo, e saudável. Está juntando 2 adjetivos. O pensamento abaixo, em que essa mesma conjunção mostra um valor diferente. Quer dizer, valor diferente do quê? Da adição. Ah, mas vem cá, o E pode ter um outro valor que não a adição? Pode sim. Ah, é, prof? Como assim? Eu vou dar uma barbadinha para você. Ó. O E pode ter ideia de adversidade, pode ter ideia de oposição, de contraste. Por exemplo, olha só, eu comi muito, mas estou com fome. São 2 ideias antagônicas, né? Está colidindo. Ó, eu comi muito, se eu comi muito, por que eu estou com fome? Então, eu comi muito, mas estou com fome. Esse mas, portanto, é uma adversativa, coordenada adversativa, né? Muito bem. Mas a gente não usa o mas, não. A gente vai dizer assim, ó, eu comi muito e estou com fome. Esse E não é aditivo, esse E vai ter o valor de adversidade, porque ele está ligando 2 ideias que se contrapõem. Então, o time jogou bem, mas perdeu. O time jogou bem e perdeu. Manchete de jornal não se usa o mas, se usa o E, que o Ezinho é menorzinho, mais fácil, mais econômico. Mas esse E com valor adversativo. E agora, onde você tem, portanto, o E com valor adversativo? Agora vamos lá. Também vou dar outra barbadinha. Eu sou. É brincadeira. Olha aqui, presta atenção em mim. O E adversativo, ele vai cair nas adversativas. Significa dizer que todas as conjunções adversativas recebem vírgula antes. Então, você tem mas, porém, todavia, contudo, tudo isso recebe vírgula antes. A adversativa tem vírgula. Então, quando é que tem vírgula antes do E? Quando ele tiver valor adversativo. Estou falando de pontuação. Então, única possível. Onde é que tem vírgula aí? Olha que barbado. As pessoas dizem que o bom é a vida, mas eu prefiro a leitura. Está aí. O bom é a vida, mas não é a vida que ele prefere. Ele prefere a leitura. Frasezinhas, hein, que eles estão tirando aí de dicionários de frases, hein? Eles não estão buscando nem texto, mas dicionário de frase. Beleza? Que barbadinha, prof. Me segue que eu vou dar o caminho das pedras, já que estão usando linguagem figurada, o caminho das pedras. Bom, vamos continuar nosso périplo agora aqui? Olha só. Prefeitura, meu Deus, só que eu escrevi? Prefeitura de Angra dos Reis. Tem uma coisa a mais, uma coisa a menos, coisa trocada, sei eu, esquece, tá? 2019, agora a prova mais próxima, também nível médio. E agora, o que é que vai acontecer? Eu vou mostrar para você. Olha aqui, presta atenção em mim, ó. Angra dos Reis, portanto, olha lá, 2019, Fundação Getúlio Vargas, nível médio também, para você ter uma ideia. Depois a gente vai piorando a dificuldade, se você quiser, hein? Não, não piora não, prof, deixa assim. Então tá, você que sabe, né? Você que sabe. Número 1, Fundação Getúlio Vargas, vamos lá. Antes de casar, eu tinha 3 teorias sobre como educar crianças. Agora eu tenho 3 crianças e nenhuma teoria. Ó, quem tem crianças sabe muito bem disso. A oração reduzida. Oração, veio de novo o tarado da oração reduzida, atacando. A oração reduzida antes de casar. Tem que ser. Cara, o cara vai botar oração reduzida, ele tem que ser um tarado por oração reduzida, ele tem que ser um maníaco. Só pode ser um maníaco. Não é uma pessoa normal. Não é uma pessoa normal. Decididamente não. Antes de casar, então essa oração de infinitivo, você está vendo que o verbo está no infinitivo, né? Então, ó, antes de casar, a ideia aqui é de tempo. Ó, tá vendo que a ideia de tempo é uma adverbial de tempo, oração subordinada, adverbial, temporal, reduzida de infinitivo. Que maravilha! Antes de casar, antes que eu casasse, antes de, depois de, isso são conjunções de tempo, né? Das orações, locuções temporais, aí, né? Adverbiais temporais, subordinadas, legal? Muito bem. Pode ser adequadamente substituída pela seguinte oração desenvolvida, né? Aqui faltou completa sem alteração de significado, então tem alguma coisa faltando nesse enunciado, né? Porque é de lei, tem que aparecer isso, né? Então, antes de casar, eu tinha 3 teorias. Antes de que eu me casasse. Letra C. Não antes de que eu me case. Né? Antes de que eu me casasse, porque eu estou contando, mas tu casasse, está no subjuntivo, portanto, é um passado no subjuntivo, tem que ser esse subjuntivo aí, que é marcado por esses 2 S e o E, é o pretérito, esse é o passado do modo subjuntivo. Né? Antes que eu me casasse, eu tinha 3 teorias. Não antes de meu casamento, antes que eu me case. Né? Até porque, olha só,
para desenvolver a oração, você precisa de um outro verbo, né? E casamento não é verbo, então também a não poderia ser, né? Beleza, então? Tá lá a oração desenvolvida antes que eu me casasse. Vamos para a seguinte. Mais uma. Questãozinha número 2. Ah, essa aqui é outra também, que é de conjunção. Ó, você está vendo? Conjunção, conjunção, conjunção. Gente, como aparece conjunção? Nunca houve criança tão amável que a própria mãe não ficasse satisfeita ao conseguir adormecê-la. A oração sublinhada, que a própria mãe não ficasse satisfeita ao conseguir adormecê-la. Quem conhece conjunção vai ver que aqui há uma dupla, que é característica, tão que, tamanho que, ó, uma criança tão amável que, tão que, tanto que, tamanho que. Isso aí é uma conjunção consecutiva, subordinada consecutiva, introduz uma ideia de consequência. Ó, nunca houve uma criança tão amável, qual é a consequência disso? Que a própria, eu estudei tanto que passei no concurso, eu fiz uma pontuação tão boa que fui aprovado. Ó, tão que remete a uma ideia de consequência. Essa estava muito fácil para quem conhecia conjunção. Porque o aluno que conhece conjunção, olha o tão que já sabe se é consecutivo, ele confirma ali, é uma consequência, alternativa C, consecutiva, barbadinha. Essa estava bem facinha, conjunção, como você está vendo, hein? Olha só o que apareceu aí, hein? Vamos ver na mesma prova? A criança é um casulo, olha a metáfora de novo. Apenas. E não há entomologista que possa dizer, pelo aspecto exterior desse casulo, as cores do inseto que palpita lá dentro. Olha só, está usando uma linguagem figurada, né? Presente um dicionário de citações, parece que eles estão agora apaixonados por dicionário de citações. Você está vendo que é tudo textinho curto, gente? Ó, isso facilita pra caramba, né? Essa frase em linguagem figurada significa quê? Linguagem figurada de novo. Você está vendo? Como a repetição, a linguagem figurada, orações, conjunções, orações reduzidas, né? Então, o que temos aqui? Olha só. O que ele quer dizer com a criança é um casulo? E não há entomologista que possa dizer pelo aspecto exterior, olhando de fora, né, as cores do inseto que palpita lá dentro. Ou seja, ele não sabe o que tem lá dentro. Né? Ou seja, a criança é uma coisa que a gente, por fora, você não consegue saber o que é lá por dentro. Né? Então vejamos as alternativas. Não se pode prever a raça. De onde é que tem raça aqui? Não tem absolutamente nada de raça. Vamos para B. É possível adivinhar a cor da pele. Bom, se não tem raça, não pode ter pele de uma criança. O texto não remete a essa questão de pele e de raça, não está determinando. Ele está falando que a gente não sabe quem é, o que tem lá dentro, mas não determina se é branco, se é preto. Isso não está no texto, né? Isso pode estar fora do texto. Isso é uma exterioridade, não está no texto. Desconhece-se que tipo de pessoa futura será um bebê. Ignora-se se um feto irá nascer saudável, não tem nada a ver com nascer saudável, até porque não é feto, ele está falando de criança, né? Você está imaginando feto? Ele não falou em feto, ele falou em criança. Não se pode saber a aparência de um futuro bebê, também não está falando de bebê, está falando de uma criança, nem só há uma alternativa possível. Letra C, ou seja, por que um casulo é criança? Porque a gente não sabe o que vai ser. Letra C é 4, sim, desconhece o tipo de pessoa futura que será um bebê. Então, não sabemos que criança vai ser essa, o futuro, né? Não tem nada a ver com cor de pele, com raça, se vai nascer saudável, né? Ou aparência, não é isso que importa, mas a gente não sabe é o futuro, né? Beleza, também não estava difícil não, né? Vamos para outra, vamos para número 4, olha lá. De novo, mesma coisa. Olha só, argumentar com uma criança é bom desde que, olha aí, desde que você compreenda os argumentos dela sem destruir os seus. O conector sublinhado, que é o desde que, pode ser adequadamente substituído. Ó. Então, de novo, ele tem uma conjunção, questão clássica de conjunção, né, gente? Você bota a conjunção, grifa a conjunção e pede para substituir por uma conjunção sinônima. É bem comunzinho isso, né? Então, isso aqui é a questão clássica do uso de conjunções, né? De locuções conjuntivas. Então, quem conhece desde que você compreenda, a ideia aqui é uma ideia de condição. Se você compreender, desde que você compreenda, contanto que você compreenda, aí bota o contanto que, cria um grau de dificuldade um pouquinho mais, porque as pessoas não usam contanto que. Não é? Mas o se a gente usa bastante, é a condicional mais comum, desde que também são comuns. O contanto que cria um grau de dificuldade um pouco a mais. Contanto que, desde que você compreenda. Então, a única possível é essa, argumentar com uma criança é bom, contanto que você compreenda, desde que você compreenda. Né? Pode ser adequadamente
substituído, né? Ou seja, eu só posso tirar o desde que e colocar contanto que você compreende. Se eu botar o se, ó, eu teria que mudar o modo verbal, né? Se você compreender, né? E não desde que você compreenda, haveria alteração no resto da frase se eu quisesse colocar o se. Beleza? Então, só tem realmente uma possibilidade, que é a letra D. Vamos lá, essa aí é a questãozinha 4, vamos para a questãozinha 5, a última da nossa planilha aqui, estamos terminando o nosso vídeo, vamos olhar com carinho, atenção, amor fraterno, olha lá, mesma provinha, criar filhos é como jogar videogame. De novo, você está vendo como o pessoal gosta de frasezinha, a fase seguinte é a mais difícil. Então, é videogame sempre, quando você passa para a próxima fase, a coisa fica mais complicada. Entre as frases a seguir, assinale aquela em que a linguagem figurada empregada é explicada. Então, vai lá. De novo, linguagem figurada. Está percebendo, gente? É só o que apareceu aqui. Ó. Minha infância foi uma aposentadoria. Está comparando a infância e a aposentadoria. Não está explicando nada, né? Linguagem figurada, totalmente figurada. Um filho é uma pergunta que fazemos ao destino. Linguagem figurada. Ter crianças é como ter um jogo de boliche instalado em seu cérebro. Puxa, bota a linguagem figurada. Isso aqui é uma comparação, usou o termo comparativo como, né? É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus, né? Isso é um ditado antigo, né? Aqui você tem, é mais fácil, é uma comparação, né? Mais fácil uma coisa do que outra coisa, né? Adão era o mais feliz dos homens, não tinha sogra. Bom, agora você está explicando ali nos 2 pontos, né? Por que ele é mais feliz dos homens. Os 2 pontos aí serviram para isso, para mostrar que por que ele era mais feliz dos homens. Então, brincando com a sogra aí, beleza? Se você curtiu, dá um bacaninha, dá um joinha, passa adiante, convida a galera, te inscreve, aciona o sininho, participa aqui, manda sua mensagem. Eu vou deixar para você mais o link para o meu curso de língua portuguesa, para quem está se preparando para o INSS, é bom se preparar com antecipação, mas manda suas dúvidas, porque a gente vai continuar trabalhando aqui, e eu adoro fazer isso, ajudando vocês nessa caminhada. Um abraço para vocês!